Da tribuna da Câmara, o deputado federal Paulo Martins defendeu a criação de uma lei para impedir que institutos de pesquisa continuem a divulgar pesquisas eleitorais sem qualquer conexão com a realidade, como vem fazendo nesta eleição. O deputado apontou: nós temos nos deparado há várias eleições com severas distorções que os institutos de pesquisa ou as empresas de pesquisa têm apresentado em relação à expectativa de resultado e aquilo que se consolida nas urnas. Paulo Martins explicou: este não é um processo novo, não é um fenômeno recente. Ele já acontece há diversas eleições, mas tem se intensificado. E nestas últimas eleições, nós tivemos casos extremos por todo o Brasil de institutos de pesquisa que acabaram errando de forma drástica aquilo que apontavam em praticamente todos os estados. Ele exemplificou com o seu estado, Paraná, onde até mesmo um suposto erro de digitação foi alegado para explicar erros da ordem de 20% nas estimativas. O deputado explicou que as pesquisas eleitorais têm impacto na decisão dos eleitores e apontou: muito se fala em preservar a democracia, mas não se fala em preservar a democracia preservando a consciência do eleitor para que ele tenha a liberdade de realmente fazer a sua escolha e que ela não seja contaminada. Paulo Martins afirmou: se temos que buscar a liberdade econômica, a liberdade de contratar, a liberdade de divulgar, temos também que preservar a liberdade de o eleitor escolher sem ser induzido e acabar fazendo uma escolha que não faria em uma situação normal. Com o pretexto de combater desinformação ou fake news ou o termo que estiver em moda no momento, parlamentares, jornais e cidadãos comuns vêm sendo implacavelmente perseguidos em inquéritos em grupo, onde uma suposta conduta de um ou alguns indivíduos é atribuída a todo um grupo, ainda que seus membros não tenham qualquer relação entre si. Todos os indicados, então, ficam sujeitos a medidas arbitrárias e abusivas, sem chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. As investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos nos deparado há várias eleições com severas distorções que os institutos de pesquisa ou as empresas de pesquisa têm apresentado em relação à expectativa de resultado e aquilo que se consolida nas urnas. Esse não é um processo novo, não é um fenômeno recente, ele acontece já há diversas eleições, mas ele tem se intensificado. E nessas últimas eleições nós tivemos casos extremos por todo o Brasil, institutos de pesquisa que acabaram errando de forma drástica aquilo que apontavam em praticamente todos os estados
No caso do Paraná, teve um erro muito pesado, inclusive com a justificativa do Instituto de Pesquisa, do IPEC, dizer que foi um erro de digitação. Eles errando aquilo que apontavam em mais de 20 pontos de diferença, 15 pontos de diferença. E isso, na expectativa do eleitor de fazer a sua melhor escolha ou depois a escolha que ele julga menos pior, acaba levando uma influência a ele nesta decisão. A tomada de decisão do eleitor acaba ficando contaminada. E essa não é a opinião deste parlamentar, esta é uma opinião, inclusive, de diretores de instituto de pesquisa. A estatística responsável pelo IPEC, por exemplo, tem um trabalho de pesquisa em que ela aponta que é um dos elementos de formação da decisão do eleitor, o que está apontado nas pesquisas. Então, o que está aqui é a gente cuidar da livre escolha do eleitor. Portanto, que esse requerimento de urgência vai nos dar a condição, e esse é um compromisso aqui que nós assumimos, de construir com esta casa, com as lideranças, um texto razoável de acordo para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável que não seja restritiva necessariamente e que não afronte, não assuste ninguém, mas apenas para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Porque tanto se fala em preservar a democracia e não se fala em preservar a democracia preservando a consciência do eleitor, para que ele tenha a liberdade de realmente fazer a sua escolha, que não seja contaminada. Temos diversas iniciativas na casa. A iniciativa que está em questão, ela não será necessariamente, isso é importante que todo líder entenda e todo deputado entenda, não será necessariamente este texto que está aqui atrelado a esse requerimento de urgência. Nós vamos construir um novo texto para estabelecer uma situação muito clara e dar a resposta à sociedade para essa situação das pesquisas, porque se temos que buscar a liberdade econômica, a liberdade de contratar, a liberdade de se produzir, mas temos também que preservar a liberdade do eleitor escolher sem ser induzido e acabar fazendo uma escolha que ele não faria em uma situação normal. Portanto, eu conto com a colaboração dos líderes, dos deputados que têm interesse, para a gente construir um texto que seja de consenso e votar e dar uma resposta a esse Brasil, porque a nossa democracia não precisa de distorções, nós só precisamos de verdade. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu tenho sentido uma certa angústia com o momento que esse país tem atravessado. Nós estamos vendo toda uma construção de ordenamento jurídico ser comprometida por atitudes que têm sido tomadas de forma inconsequente e às vezes até contaminadas pelo calor do momento. Algo que é absolutamente incompatível com a gravidade e consequências que essas atitudes podem gerar. Nós vimos a Suprema Corte instaurar inquéritos baseado em artigo 43 do Regimento Interno, que dizia sobre crimes cometidos na sede do tribunal. Na sede. Aquilo é para uma previsão legal, para apurar, de repente, um funcionário que agride o outro dentro da sede. Não, aquilo foi estendido para alcançar pessoas fora do tribunal, como se a competência do tribunal, da sede do tribunal, ela alcançasse o país inteiro. É o tal dos inquéritos lá das fake news. Completamente ilegal. Completamente ilegal. E foi feito sob o aplauso de muitos, porque os adversários do momento, os alvos, aquilo interessavam. Mas isso é um pensamento pequeno, é uma postura irresponsável. Porque quando há ruptura daquela limitação, quando o poder rompe o seu limite, só o poder pode conter o poder. A doutrina política, a história se debruça sobre isso há centenas de anos. E nós estamos fazendo, por conveniência política, olhar de cego, não enxergamos, porque o momento interessa. Não, não é assim. Há uma tradição constitucional sendo jogada no lixo. Não é só a nossa Constituição, não é só o dispositivo constitucional escrito em nossa Carta. É a tradição constitucional que existiu, que foi criada e gerada exatamente para conter o poder. A Constituição existe que é para conter poder.
e garantir a nossa liberdade. Artigo 53 da nossa Constituição diz que os parlamentares são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. E quem usa mal desse dispositivo tem que responder pelo Conselho de Ética. É assim. E ponto, perde o mandato até. Mas por atropelar isso, vimos umas consequências agora tão graves de um choque entre poderes que não vimos até então e que não é desejável. Tudo porque um dispositivo constitucional não é respeitado. Só para concluir, presidente. Então nós temos que ter maturidade com isso. A Constituição não é uma coisa decorativa, ela não é uma peça de propaganda que a gente usa conforme a conveniência, conforme interessa para nós. Defender a Constituição quando o que a gente concorda que está lá é uma beleza, mas quem defende mesmo as instituições e liberdades, defende também quando não é conveniente fazer aquela defesa. E a OAB, todos os operadores do direito sabem disso e me assusta esse silêncio. Aliás, muita gente sabe disso, inclusive aqui, só não sabe disso os imbecis. Obrigado, presidente. Henrique